Bom, pessoal, chegamos aqui à nossa última questão, uma questãozinha que veio lá do Enem. Peço perdão aqui que eu acabei não colocando o ano e de qual também, não lembro esse ano, mas depois eu pesquiso aqui e vejo de que ano foi essa prova. E é uma questão que faz aí o fechamento do nosso conteúdo trabalhando os gráficos, né? Gráficos da posição em função do tempo, que foi tema da nossa aula aí da semana 15. Então vamos lá, a questão fala o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico da posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Galera, em relação a gráfico de posição, para quem acompanhou direitinho aí as aulas, deve lembrar que se o movimento for do tipo uniforme, ou seja, com velocidade constante, esse gráfico ele será uma linha reta. Essa linha ela pode ser uma linha crescente, uma reta crescente, se a velocidade for positiva, ou uma linha decrescente se a velocidade for negativa. No primeiro caso, nós temos um movimento chamado de progressivo, no segundo caso, um movimento chamado de retrógrado. Quando se trata de movimento uniformemente variado, onde a gente tem uma velocidade que varia, ou seja, temos aceleração, a função usada é uma função do segundo grau. Nós vimos aqui nas questões, usamos ela nas duas últimas questões. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Então ela é uma função que depende do tempo e esse tempo está elevado a 2. Então ela é uma função quadrática, uma função do segundo grau. E lá na matemática vocês aprendem que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Aquela curvazinha que pode ter uma abertura voltada para cima, essa abertura é chamada de concavidade. Então ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Tudo depende de quem? Do sinal do coeficiente que multiplica o termo ao quadrado. Que nesse caso aqui, ó, quem é o nosso coeficiente? É a aceleração. Então, se a aceleração for positiva, a concavidade é voltada para cima. Se a aceleração for negativa, a concavidade é voltada para baixo. Em questões de cinemática, você dificilmente vai encontrar um problema em que você tenha a parábola desenhada de forma completa, ou seja, a curva completa, né? Geralmente você tem meia curva. Por quê? Porque no dia a dia, movimentos cotidianos, né, que a gente faz, dificilmente eles são estudados com alteração de sentido, né? Quando é que a parábola será completa? Quando o corpo ele for se movimentando em um sentido, chegar lá na frente e ele voltar e se movimentar no sentido contrário. Então, geralmente, isso é difícil de acontecer. Qual um caso que a gente pode citar que isso pode acontecer, né? Sei lá, um carro fazendo um retorno numa avenida. Esse seria o caso o mais clássico que a gente tem, mas é um caso bem específico, né? Um carro indo para um lado da avenida, fazendo um retorno e voltando pelo outro lado. Geralmente, as questões não trabalham muito essa ideia, ou quando trabalham de uma forma bem isolada. Geralmente o que a gente tem é movimento simplesmente em linha reta, sem retorno. E quando o movimento é em linha reta, a gente tem duas situações. Ou o corpo está acelerando, ou o corpo está desacelerando. Se ele estiver acelerando, a velocidade está aumentando em função do tempo, então nós temos que teu movimento ele é acelerado, então a aceleração ela é positiva. Se o corpo estiver desacelerando, a velocidade está diminuindo em função do tempo, então quer dizer que o corpo está freando. Então a aceleração tem que ser negativa. No primeiro caso, você vai ter a metade da parábola com concavidade para cima. No segundo caso, a metade da parábola com concavidade para baixo. Então, relembrando essas ideias do nosso conteúdo, a gente consegue analisar sem muito problema os gráficos que a questão nos trouxe aqui. Então vamos pensar aqui. Ó. São 3 situações que devem acontecer com esses trens, né? Primeiro, deve acontecer o que com eles? Eles devem partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0,
com aceleração constante por 1/3 do caminho. Que tipo de gráfico eu vou ter para simbolizar isso? As minhas posições, né? Partiu do repouso e acelerou. Então eu tenho que a aceleração é positiva e as velocidades estão aumentando. Então a parábola tem concavidade para cima. Então ela é uma parábola, meia parábola, melhor dizendo, com concavidade para cima. Se você olhar os itens, no item A nós temos essa situação, no item B nós também temos, e no item C também. Porém, o item B e o item E, eles trazem aqui uma reta para essa primeira fase. E essa reta não corresponde ao movimento acelerado, então o item B e o item E você já poderia descartar sem precisar analisar o resto. Na segunda parte do movimento, a questão fala o quê? Que o corpo ele deve manter a velocidade constante por 1/3 do percurso. Ou seja, no meio do caminho ele deve manter a velocidade constante. Se a velocidade é constante e eu não tenho aceleração, quer dizer que o movimento é uniforme e o gráfico das posições em função do tempo é uma reta crescente. Onde é que você vai encontrar essa reta crescente? Você vai encontrar aqui, ó, no item C e no item B. Só que o item B a gente já tinha descartado, lembra? Então só te sobra como resposta o item C. Ou seja, você conseguiria resolver a questão de forma bem rápida, bem simples, sem nem precisar analisar a questão inteira. Só com os 2 primeiros trechos você já conseguiria marcar aqui no item C, sem problema nenhum. Mas, como a gente está estudando, vamos analisar aqui a terceira etapa do movimento, né? Ele deve fazer o quê? Reduzir a velocidade com desaceleração constante até parar. Ou seja, ele tem que começar a frear até atingir velocidade zero. E se ele está freando, quer dizer o quê? Que eu tenho uma aceleração negativa, então a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Então ela tem esse formato aqui. Ó. Onde é que você vai encontrar isso? Está aqui também no nosso item C. No item A e no item D a gente já tinha descartado, mas no item C você tem aqui uma curvinha, tá vendo? Ó, voltada para baixo. E no final dessa curva você tem que ter uma posição constante, ou seja, o móvel ele tem que parar. É justamente o que acontece aqui. Ó. Perceba que tem um trechinho aqui no final, aqui é uma linha reta horizontal, indicando que a posição parou de mudar, mesmo com a alteração do tempo. Isso quer dizer o quê? Que o móvel parou. E é isso que está acontecendo com o trem. Então, o item C é a nossa resposta. E lá no teu PDF está aqui tudo bem explicadinho, trecho a trecho, o que é que acontece. Então é só você fazer a leitura aí, corrigir tudo agora. Agora é com você. Qualquer dúvida, manda para a gente. Até mais.